Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, mais uma análise de mercado como de costume. Bom, essa semana tô gravando na segunda-feira. Ontem teve a final da Copa do Brasil, não deu pra gravar, tava sem condições. Então ficou pra hoje, né? Peço desculpas aí pra vocês, mas acho que vocês entendem, né? Pelo menos os tricolor entendem aí por quê. Bom, sem enrolação, vamos começar o vídeo. Bom, eu queria trazer algumas notícias aqui que saíram na semana passada, acho que são relevantes, né? A primeira que eu queria ver, que eu queria mostrar para vocês, é a questão da Visa, né? Que a Visa ela lançou uma solução em blockchain, né? Para vendas de ingressos com NFTs. E isso está cada vez mais comum. Se eu não me engano, já tem, né? Uma coleção de NFTs da IRL, se eu não me engano, que é bem semelhante. Mas, enfim, vamos focar aqui no da Visa. A Visa, ela desenvolveu, né, com a BitFi, acho que é assim que se pronuncia, durante um programa da Visa for Startups, uma nova solução, né, que é para vendas e revendas, né, de ingressos para eventos no Brasil, que será totalmente digital, baseado em tecnologia de blockchain. No vídeo que eu tenho sobre por que comprar criptos, né, eu falo um pouco justamente sobre esse ponto, né? A criptomoedas não é só o fato de você especular na valorização da moeda, mas ela agrega a você a tecnologia, né? Então, a tecnologia de blockchain, ela é algo incrível, ela tem muito a ser explorada. E, né, a Visa, ela tá conseguindo, né, de uma forma bem comercial, explorar isso, né? E tentar, né, ganhar dinheiro e principalmente tentar utilizar essa tecnologia de uma forma muito interessante, né? A ferramenta ela tem como foco dar o maior controle, né, às plataformas de ingressos, prevenindo fraudes ou mitigando qualquer tipo de ação de golpe, né? Como a gente sabe aqui no Brasil, é crime você comprar um ingresso, né, e vender ele mais caro no mercado secundário. Então isso daqui você conseguiria, né, fazer que nem a venda de NFT, né, os Bored Ape ou até os CryptoPunks. Você compra NFT, você é o detentor, você tem alguns, como eu posso dizer, você tem certos benefícios por ter aquela NFT, né, como a gente sabe, os Bored Apes, né, você tem acesso a eventos exclusivos, shows como do Snoop Dogg, Eminem, né, que também tem, né, os Bored Ape. Então você pode ver, né, que agora você pode, por exemplo, ter um NFT que te dá acesso a vários eventos exclusivos e você pode negociar depois esse seu passe, esse seu NFT e você lucrar com ele ainda. Então isso é muito interessante. Um outro ponto que eu queria trazer foi que essa semana saiu a taxa de juros nos Estados Unidos. Ela se manteve 5,5%. Era o esperado, o mercado já esperava isso já faz um tempo, já tinha precificado isso, né? Na quarta-feira isso saiu, não fez muito preço no mercado. Na minha opinião, eu já disse isso lá no Twitter, eu já disse, acho que em algum vídeo também. Eu acredito que a taxa terminal vai ser entre 5,5 e 5,75 e vai se manter por pelo menos 6 meses. Então isso vai fazer com que ainda seja drenado muitos dólares do mercado e que, consequentemente, muito dinheiro alocado em renda variável nos Estados Unidos vai migrar, né, de algum outro lugar para algo mais seguro, né? Então, a renda variável ela não vai ser a primeira opção, as pessoas vão começar, né, a investir em renda fixa ou até em outros tipos de investimentos e não em ações ou criptos. E também saiu o pedido de seguro-desemprego, eu achei bem interessante. Isso aqui significa que a economia ela tá punjante, né? Ela ainda está muito acelerada, então era esperado 225 mil pedidos e veio só 201. É a segunda semana consecutiva que veio abaixo, né, os pedidos por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Então isso mostra que o mercado de trabalho está muito ativo ainda. E é algo a se questionar, é algo a se observar, porque isso é inflacionário. Então significa que o Fed ele vai ter que de alguma forma controlar isso. Como? Não sei, talvez aumentando de fato, né, a taxa de juros para pelo menos 0,25 pontos e deixando ali em 0,75. Essa é a minha tese, né? Isso que eu estou acreditando, pelo menos para esse ano ainda. Bom, passado pelas notícias, eu quero dar uma olhada também nos gráficos aqui com vocês, né? Na semana passada eu comentei, né, sobre o total de mercado, que a gente teve uma entrada de capital, né, e que justificava essa alta. A gente tinha visto, né, em alguns gráficos on-chain ali que estava mostrando que teve entrada de dólares ali no mercado como um todo, tanto em dólares, né, contratos RC20, o SDT e o SDC, né, stablecoins, e também em Bitcoin, consequentemente, né. E eu comentei, né, que seria o normal o total de mercado testar aquela média de 8 para
como resistência e depois ele voltar a cair, né, para buscar a região de 1 trilhão. E ele se desenhou exatamente dessa forma. Ele foi, buscou, bateu na média de 8 e já está caindo. E a minha tese é que isso aqui é o total com Bitcoin, né? Não só altcoins. Então esse gráfico é o total do mercado mesmo. Então, na minha opinião, ele vai testar ali a região de 1 trilhão. Se não tiver nenhum tipo de escândalo ou qualquer evento, né, muito grande no mercado cripto ou até mesmo no mercado tradicional, alguma notícia muito alarmante, eu acredito que ele vai cair de forma bem gradual e vai testar os 900 milhões ali, que é o próximo suporte, né? 899 eu coloquei. Essa é a minha opinião para o total de mercado. O DXY havia comentado na semana passada que ele está fazendo um padrão altista, né? O gráfico ele está formando topos e fundos ascendentes. Nessa semana ele rompeu, né? Na semana anterior ele tinha rompido aquela região de resistência, que era os 105,71 pontos. E ele está formando um pivô de alta, né? Ele estava se formando ali no diário, aquele pivô de alta que a gente está vendo no gráfico. E eu acreditava que nessa semana ele poderia até perder um pouquinho, né? Essa semana que passou, porque o MACD e o RSI eles estavam muito sobrecomprados. Então, ali, né, na minha opinião, ele tinha que dar uma corrigida. Eu estava entendendo que ele podia até testar a média de 8 ali, para depois continuar subindo. Então, nessa semana que se passou, o que aconteceu? Ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior, ele nem corrigiu muito, né? Ele já pegou, ele usou a região dos 105 mil pontos, ponto 71 ali como suporte e já fez um pivô de alta e ele está ganhando força de uma forma muito rápida, né? Você pode ver que ele tem bastante força, ele não tá com um padrão de alta meio lateral, meio xoxo, né? Tá algo muito claro, né? Ele tá em padrão de alta, todos os fundos ascendentes. Na minha opinião, ele tem de testar ali a região dos 108.623 pontos, que é a próxima resistência, né? E com isso todos os ativos vão se desvalorizar perante o dólar. Real, euro, libra, ações, cripto, tudo vai se desvalorizar porque o dólar está se valorizando, né? Mas eu ainda acredito, né, olhando aqui para o gráfico do dólar, que ele vai dar uma corrigida, até porque o MACD e o RSI eles estão muito sobrecomprados. Eu entendo, né, que ele pode subir um pouquinho mais, mas ele vai, né, olhar ali, ele vai pegar e vai dar uma recuada para depois continuar seguindo, né, nessa tendência clara de alta. O SP500, né, eu havia comentado na semana passada que ele estava num padrão meio lateral, né? Ele devolveu toda a alta ali que ele tinha feito na semana. Ele estava se sustentando acima da média de 8. E, na minha opinião, né, ele está formando um padrão, né, de topos e fundos descendentes já faz algumas semanas, né? E que ele já tinha revertido ali, que ele estava fazendo um padrão baixista. Eu acreditava que nessa semana que passou, né, a média de 8 seria costurada, né? Ela ficaria um pouco ali na média de 8. No padrão lateral para poder iniciar as fortes quedas. Só que o SP500 nem chegou a lateralizar tanto, né? Ele já perdeu o suporte ali, ele já perdeu a média de 8, ele perdeu com força, ele fez um pivô de fato abaixo da média de 8, ele fez um pivô de baixo ali no gráfico diário, ele reverteu de fato. E na minha opinião, né, o SP500 essa semana o que pode acontecer ainda, né? Como foi um movimento bem forte, né, de baixa, eu acredito que ele pode dar uma lateralizada até fechar a semana doji, né, devido à baixa volatilidade que ele tende a ter essa semana. A próxima região ali de suporte pro SP500 é a faixa dos 4.200 pontos, né, e eu sigo acreditando que teremos quedas fortes até o final do ano. Esse price action que eu desenhei, né, eu acredito que ele pode se desenhar dessa forma, fazendo topos e fundos descendentes. Essa linha azul que está aí no gráfico, eu juntei todos os fundos anteriores, né, desde do final do ano passado, e ele tende, né, a se segurar, né, se a gente traçar uma linha de tendência de alta, né, juntando todos os fundos, ele tende a se segurar nessa linha azul, né, então é mais ou menos ali onde eu já tinha desenhado, né, aquela setinha amarela que o preço se desenharia. Obviamente isso daí é só algo para facilitar, né, a forma que a queda vai ser, na minha opinião, não que vai ser exatamente nos pontos que eu coloquei, mas é só para dar uma breve noção de como seria, né, de como vai ser, né, a minha especulação de como vai ser até o final do ano a queda da SP500.
Para Nasdaq foi algo bem parecido que eu tinha comentado na semana anterior, né, que ela devolveu toda aquela alta e ela tá fazendo um padrão baixista, né, que é topos e fundos descendentes, e eu acreditava numa lateralização para que depois ele iniciasse as quedas fortes. Nessa semana ele não se segurou ali por muito tempo, ele também fez um pivô de baixa abaixo da média de 8 semanas. Só que ele está se segurando, né? Diferente da SP500 que perdeu o fundo anterior, né? Ele perdeu aquela região de suporte. A Nasdaq ela está se segurando nesse suporte que é ali nos 14.600 pontos aproximadamente. Na minha opinião, ele vai continuar fazendo topos e fundos descendentes, né? Ele pode lateralizar um pouco essa semana devido também à volatilidade. Mas eu acredito que ele tem se mostrado, né, essa tendência de baixa tem se mostrado muito, muito forte. Então, eu acredito que ele vai continuar caindo, né? O próximo suporte para Nasdaq, né, mais nítido assim, é os 14 mil pontos, que é onde eu acredito que ela vai ir buscar, caso também não ocorra nenhum evento, né, muito alarmante no mercado tradicional americano, né? Se tudo seguir conforme está hoje em dia, o que não é nada garantido também, né? Mas caso continue dessa mesma maneira, ele vai seguir dessa forma, né? De uma forma mais lenta e gradual as quedas. O Bitcoin na semana passada, eu comentei que ele estava se sustentando, né? Acima do suporte dos $25.200. E nessa semana ele tinha tido, né, uma leve alta. Ele estava testando a média de 8 como resistência. E eu acreditava que na semana que estava entrando ali já poderia ter as quedas para o Bitcoin e a perda do suporte dos 25.200. Ele não perdeu o suporte, mas ele fez de fato, ele bateu na média de 8 e já começou a cair, então a média de 8 está servindo como resistência para o Bitcoin. A tendência, né, é que ele teste os $25.200 e que ele já perca, na minha opinião, e caso ele perca, né, os $25.200 ali, a região de suporte, a próxima região de suporte para ele se segurar um pouco mais seria nos 22,5. Então essa é a minha projeção para o Bitcoin, né, pelo menos para as próximas semanas. O Ethereum, eu tinha comentado que ele tinha testado o suporte dos 1.654 como resistência, né, e formado um padrão de topos e fundos descendentes ali no gráfico diário, e eu acreditava que ele ia fazer aquele price action que está desenhado ali. E acredito que as altcoins como um todo vão derreter muito mais do que o Bitcoin, né, devido ao tamanho de mercado delas. Eu entendo que eu estava entendendo, né, que na semana passada poderia haver quedas mais acentuadas para o Ethereum e para o restante do mercado, né, e foi o que aconteceu, né, de fato ele já começou a cair ali, ele tá servindo, né, o suporte anterior de 2.654, que era um suporte que se manteve por vários dias, está servindo como resistência, e que eu acredito agora, né, que ele está abaixo da média de 8, ele está usando a média de 8 também como resistência, está abaixo de um suporte, que era um suporte anterior, está servindo como resistência, então tudo corrobora para mim que o Ethereum ele vai testar o próximo suporte, que é os 1.550, né, e é um suporte bem fraco, não é um suporte que foi testado muitas vezes, então ele pode testar ali e rapidamente já buscar o próximo suporte, que é um pouco mais resiliente ali, que é a faixa dos $1.436, que já foi testado por mais de uma vez ali no passado. Eu tinha comentado na semana passada da Magic, né, que essas três estão no nosso portfólio, né. Ela tinha perdido, né, o suporte dos 53 centavos, ela estava fazendo topos e fundos descendentes, o que indica mais quedas. Ela está indo testar o suporte anterior como resistência, então ela perdeu os 53 centavos, estava indo testar ele de novo, né, e estava servindo como resistência, não estava ganhando força, e eu acreditava que a gente já podia ver quedas mais acentuadas para a Magic devido a esse cenário que estava se desenhando. Do que aconteceu, né, da semana passada para essa. A Magic ela lateralizou, ela se suportou, né, nos 50 centavos ali. O suporte anterior dos 53 está agindo de fato como uma resistência, ela não está conseguindo passar dele. Eu entendo que a tendência agora é cair abaixo e perder o suporte dos 50 centavos, que é onde ela está se mantendo, né, nessa lateralidade. A Magic ela é uma que eu estou acumulando, né, como vocês já sabem, aqui na carteira do canal. Ela é uma que eu estou acumulando, entendo que ela é muito mais volátil, então ela tende a se desvalorizar muito mais que Ethereum e muito mais que Bitcoin, né? Aqui está a carteira do canal. Na semana passada ela estava com mais ou menos 7% de drawdown.
Essa semana ela tá nos 9 devido a essas quedas que aconteceram tanto no Bitcoin quanto no Ethereum. Não fiz nenhum aporte na semana passada, porque eu já acreditava em quedas, então muito provável que essa semana eu vou comprar alguma coisa, então, ou Bitcoin, ou Ethereum, ou Polygon, ou qualquer outra altcoin que estão no meu radar ali. É só mais uma que está faltando na realidade. Então, vou ficar esperto, vou ficar acompanhando mais o mercado no fechamento, né, das 9 horas, para entender, né, como que tá se desenhando, e também vou olhar ali por volta das 11 da noite. São os horários que eu mais acompanho, assim, que é o fechamento do mercado e também o pós-fechamento, a abertura, né, no caso do mercado ali, para ver como é que ele já está se movimentando. Continuo acreditando que esse é o melhor momento para acumular. As quedas têm que ser olhadas com olhares de oportunidade e não com olhar de desespero nem olhar de desânimo, né? Como eu já tenho dito já há algum tempo. Bom, rapaziada, era esse o vídeo que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho e principalmente, rapaziada, compartilhem o vídeo aí, sempre que eu estiver postando, comentem, né, deem um like aí para fortalecer o canal. Tenho alguns planos aqui para melhorar o canal, melhorar os vídeos, e eu preciso do apoio de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês têm alguma dica aí para dar também para melhorar o canal. E é isso. A gente se vê semana que vem. Não desistam, não desanimem. Agora é o momento pra gente estar comprando. Agora é o momento pra gente estar plantando toda a riqueza que a gente vai colher daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas, né? A gente não sabe como o mercado pode reagir. Qualquer notícia pode fazer ele subir muito, como cair muito também, né? Mas é isso. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu.